Bom dia, família. Estamos aí, como eu tinha falado, fazer o vídeo sobre o Egito, na qual o Israel reinou, os judeus reinou o Egito. Tá aqui, tá o nome de cada um deles e o conteúdo principal, tá certo? E lembrando que o Moisés não é Moisés. Não teve nada aquilo de cajado que abriu o mar vermelho e que se salvaram, que Deus fechou o mar de novo. Nada disso aconteceu. Direto à leitura. Vamos lá para vocês entenderem o fato, a verdade. Vamos lá. Os Ixos foram de fato expulsos do Egito pelo rei egípcio Amós I e foram autorizados a se estabelecer em Canaã. Este é o único evento conhecido na história egípcia, semelhante ao êxito bíblico. Seu reinado é geralmente datado de cerca de 1500 a 1525 a.C. Veja a história egípcia para mais, quer dizer, é o que eu já estou fazendo aqui para vocês, tá? A presença dos Ixos em Canaã só aumentou a calamidade ali. 200 anos depois, na época do faraó Agenaton, 1350 a 1330 a.C., ainda havia desordem. A revolta em Canaã acabou chamando a atenção do rei egípcio e tropas egípcias foram enviadas para Canaã em uma tentativa de erradicar a ameaça Abiru, ou Abiru, que é o apelido que eles tinham. Tá certo? Então, eles vêm da Ásia, invadem o Egito, vivem no Egito, convivem com os egípcios e tomam o país. Dando continuidade na leitura. Os Ixos. Como esses estrangeiros mantiveram sua identidade? Como asiáticos, tá vendo? E não se tornaram egípcios. Sentiram-se empoderados para estabelecer suas próprias comunidades e viver de acordo com as suas próprias leis. Eventualmente, à medida que seu número aumentava, eles desafiaram o poder da própria monarquia egípcia e o Egito caiu em desordem. Não sabemos exatamente como os Ixos tomaram o norte do Egito, mas eles o fizeram. A metade e o final do século do período intermediário do século XV ao século XVII, ou seja, da 15ª a 17ª dinastia, vieram o norte do Egito governando por esses reis estrangeiros por centenas de anos. Durante esse período, o Egito nunca mais soube o controle de um único monarca, mas consistia em grande parte de estados independentes sob uma variedade de reis. Os egípcios chamavam os reis estrangeiros do norte do Egito de Ekacaste. Tá a pronúncia aí, tá a leitura aí. A controvérsia sobre essa palavra se traduz como reis pastores ou governantes das terras estrangeiras. Os gregos mais tarde perverteram essa palavra para Ixos. Pode ser interessante notar que na Suméria o rei era conhecido em seus hinos e poemas como um bom pastor. Você viu que eles pegam da Suméria a palavra pastor porque eles eram um bom pastor. Aí eles mudam. É hebreus, é judeus, é amorreus, é abiru, tá certo? Hebreus não, porque a verdadeira hebreus é os semitas, são os negros. Que aí vocês vão ver no futuro, você vai ver o hebreus negro e o hebreus branco para separarem um do outro. Porque estavam usando o nome dos hebreus. Quem são? Os judeus, tá certo? Dando continuidade na leitura. Esse segundo período intermediário durou centenas de anos, até que o rei Tao de Tebas partiu para a batalha a fim de reunificar o Egito. Após sua queda em batalha, seu filho Camós continuou
O nome do trono do rei Camós é Wadji-Keper. Significa florescer e a manifestação de Ra. Camós que se herdou o machado de batalha do seu pai na guerra contra os Ixos. Tentou movimentar o povo egípcio a romper com o status, o que mais foi uma tarefa árdua, pois seu espírito de luta não era elevado. Os Ixos aparentemente eram bons vizinhos, incorporaram deuses egípcios ao seu panteão religioso e mantinham muitos acordos comerciais com os egípcios do Alto Egito. Era um povo que vivia no Egito há centenas de anos. E além de desejo de construir sua nação com as terras dos faraós, eram em todos os outros aspectos toleráveis. Ela chegou. Para conter o avanço do exército egípcio, o antigo rei Ixo, Apepe I, tentou fazer uma aliança com os núbios, povo do sul do Egito, e envolver o rei Camós em uma guerra de duas frentes, mas não funcionou como planejado. Em vez disso, os núbios uniram forças com o rei Camós e rumaram para o norte para expulsar os Ixos. No entanto, nem todos os egípcios apoiaram a expulsão dos Ixos, e esses povos foram tratados como os traidores. Você entendeu o que eles fizeram? Eles vão, conversam com o pessoal da Núbia, porque no Egito, na leitura, sempre vai ter um atrito entre Núbia e Egito. Sabido que as pirâmides da Núbia são datadas junto com a pirâmide gigantes de Gizé. Só que a pirâmide da Núbia era de 2 metros, 3 metros de altura. Aí um italiano achou dentro de uma delas ouro. Ele explodiu todas as outras pirâmides que existiam na Núbia e não achou mais ouro nenhum. Tá certo? Então você vê que além de tudo, de usurpar, de catar o Egito e reinar, eles viram que eles não iam conseguir. O que eles fizeram? Eles foram e tentaram fazer uma unificação com a Núbia que não deu certo, por quê? Tá certo? E aí falou, não, e vamos tirar isso daqui. Dando continuidade na leitura. A expulsão dos Ixos, a raça branca que está dentro da África, que vieram da Ásia. Tá certo? À medida que as batalhas se intensificavam, os Ixos foram forçados a se barricarem em sua cidade Avares ali. Foram sitiados, mas conseguiram resistir. Camós, não desejando manter um cerco prolongado, ofereceu um acordo. Se os Ixos partissem pacificamente, poderiam levar todos os seus bens e receber salvo-conduto para fora do Egito. Os Ixos aceitaram, reuniram todos os seus bens e todos os bens egípcios que puderam, e deixaram o Egito. Finalmente os Ixos foram expulsos, eles foram para Canaã. Êxodo bíblico. Posteriormente, porém, uma rebelião no trabalhadores descendentes da pedreira encorajou os Ixos a retornarem ao Egito. Você viu aí que não tem esse êxodo que está na Bíblia, foi colocado pelo homem, sendo que a única coisa que aconteceu foi de eles se retirarem do Egito, e eles foram levados, escoltados para Canaã, aonde é a Palestina hoje. Os palestinos já estavam lá, eles foram para lá, tá certo? Como está na leitura. Dando continuidade. Aqui citamos Joséfo Flávio, de seu livro Conto ao Ápio, onde ele cita passagens referentes aos Ixos do Egito de Meneton. Joséfo é um traidor hebreu chamado José, que ao se juntar aos romanos foi nomeado general e recebeu o título de Joséfo Flávio.
Posteriormente, ele comandou as tropas romanas para reprimir a rebelião hebraica. Nem todos os hebreus, especialmente os ricos, se opunham ao domínio romano. Os escritos de Joséfo são geralmente considerados egoístas, mas como ele cita Maneton, usaremos essa citação. Ou seja, você viu quando eu falo lá que os caras não gostam do Flávio Joséfo? Por causa disso, de Joséfo e Flávio, tanto faz. Mas porque ele deixa escrita a verdade. Tentaram deturpar, só que isso aqui é uma leitura que ficou guardada e agora veio à tona e eu estou lendo. Dando continuidade. Atenção agora. Não importa se eu vou gaguejar, se eu vou falar nome errado. Atenção. Você que é letrado, você que tem aí já, presta atenção nessa leitura. Aqueles enviados para trabalhar nas predeiras viveram miseravelmente por um longo tempo. E o rei foi solicitado a reservar a cidade de Ávares, que os Ixos haviam deixado, para sua habitação e proteção. E ele entendeu o desejo deles. Mas quando esses homens entraram e acharam propício para uma revolta, escolheram um governante dentre os sacerdotes de Heliópolis, cujo nome era Osarsif, entre aspas, Moisés. Juraram que obedeceriam em tudo. As primeiras leis que ele lhes deu foram que não deveriam adotar os deuses egípcios, nem abastecer de qualquer um dos animais, sagrados que os egípcios tinham em autoestima, mas que poderiam matá-los e que não deveriam se aliar a ninguém, além daqueles que fossem da sua conspiração. Depois de promulgar leis como essas e outras contrárias aos costumes egípcios, ele ordenou que os muitos trabalhadores e seus servos fossem empregados na construção de muros ao redor da cidade e se preparassem para uma guerra com o rei Amós. Conspirou com os outros sacerdotes e também com aqueles que estavam contaminados. Aparentemente, muitos trabalhadores da pedreira eram leprosos. Enviou embaixadores ao Ixos expulsos por Camose para Jerusalém, informando-os dos seus próprios negócios e da situação daquele que havia sido tratadas tão vergonhosamente, e desejou que os unissem para ajudá-lo nessa guerra contra o Egito. Viu aí? A verdade? Ele também prometeu retornar à sua antiga cidade, a terra de Avares, e amplo apoio ao seu povo, que os protegeria e lutaria por eles em se necessário, e que a terra seria facilmente subjugada. Os Ixos ficaram encantados com sua mensagem e reuniram 200.000 homens. Logo chegaram a Avares. O relato continua contando o estádio do faraó na Núbia e seu retorno em 13 anos depois. O relato continua contando a estadia do faraó na Núbia e seu retorno 13 anos depois. Viu aí, pessoas, que não tem nada de êxito? E sim, ele promoveu uma conspiração com o próprio povo que acolheu ele, que deixou eles conviver junto, e os egípcios junto com os brancos, que são os Ixos. Você viu aí? Só que tem detalhes, hein? O Moisés aqui é negro, tá certo? Que na verdade o nome dele não é Moisés. Vocês viram aí? Osarsif.
Sarsf, com PH, farmácia, lembra lá? Dando continuidade. De qualquer forma, já era o reinado do filho de Amoses I, ele não ofereceu concessões. Em sua estela, Amós I proclama que expulsou os Ixos do Egito, chegando até o rio Eufrates, a leste. A história do egípcio Maneto, de 305 a 282 a.C., escreve sobre essa expulsão. E também foi relatado que o sacerdote que ordenou sua política e suas leis eram natural de Heliópolis, e seu nome era Osarsif, de Osíris, e que era o deus de Heliópolis. Mas quando ele passou para o lado desse povo, seu nome foi mudado, e ele foi chamado de Moisés. Viu como que ele era de lá? Ele era do próprio povo, ele que fez o agito, e sendo que ele nem era. Tá vendo como que é a história? Viu, pessoas? Por isso que eu falo, cajado, abriu o Mar Vermelho, quando passa todo mundo. Hollywood, raça branca, Hollywood. Aí colocaram lá Charlton Heston, né? Não é isso? Que faz Ben-Hur também. E coloca ele como Moisés, os 10 mandamentos, aquela coisa, a barba branca, cabelo branco, tipo paz e amor, bicho grilo. Hollywood manda. E viemos de lá, eu tô com 60 anos, aprendendo e tá na Bíblia. Olha aí, ó, o que fizeram com a Bíblia. Sabido que a Bíblia é um conjunto de livros que conta a história do passado da Suméria. Eles tiram os nomes dos sumérios e colocam os nomes deles, só que eles se deram mal, porque a história veio perpetuando e chega aqui em 2025, eu tô lendo para vocês isso. Aqui eu clicando aqui, que eu não vou fazer isso, aqui vai mostrar tudo para vocês, só tô passando um resumo. Finalizando. Aqui eu perdi. Gente, eu não acredito. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui, você vai ver. Segundo período intermediário, a 13ª dinastia, 15ª, que a 13ª e 14ª é tudo junto. Lembrando da 12ª, que aí tiram, já vem agora os Ixos, os pastores. Que tiraram lá da Suméria e colocaram para eles. Só que lá os pastores do bem, como estão separados. Aqui é os pastores que reinaram com sangue o Egito. Os pastores que reinaram com guerra o Egito. Tá certo? Então tá aqui, ó. Eu vou estar compartilhando com você. A 13ª dinastia, 14ª, 15ª dinastia é o auge, aonde o judeu, aonde os Ixo, o amorreu, o Ibiru, sei mais qual o nome que se dá, menos hebreus, tá certo? Porque é negro. Então o que aconteceu? A 16ª dinastia, 17ª dinastia, a 19ª dinastia, 18ª dinastia já está aqui. O novo reinado. Volta os egípcios a reinar de novo o Egito como era desde o início, desde Kemet, ou Kemed, fica a critério. Tá certo? Finalizando. Aqui tem Sálix, foi o primeiro rei da 15ª dinastia. O norte do Egito estava sob o domínio dos Ixos durante toda a dinastia. Os Ixos são os asiáticos que invadiram, migraram pelo Sinai e se estabeleceram no delta. Os Ixos controlavam todo o delta do Nilo e o norte do Egito. À medida que se tornavam mais poderosos, estabeleceram suas próprias dinastias, da 14ª dinastia até o final da 16ª dinastia. Alguns estudiosos mencionam o nome de Sálix, os Saletes, como sultão. Essa é uma tradução árabe da expressão rei poderoso. Sálix capturou Mênfis e se colocou em posição mais alta do que qualquer outra família real na capital. Aí vem a história da 13ª dinastia e por diante, para você ver que eles reinaram o Egito, dominaram o Egito, só que eles foram convidados a se retirar quando a Núbia, o Egito Alto e o Egito Baixo se reúnem para um rei só,
um faraó só, e não como estava aqui. Dando continuidade. A frase expressa a diferença... aqui finalizei. Eu tinha uma leitura aqui, pessoas, que eu perdi. Vamos lá. Eu perdi. Tá certo? Mas tá bom. Então, finalizei aí a leitura, falei com vocês. Infelizmente, aqui eu perdi uma leitura que era importante, não sei se eu consigo aqui. Tô no vídeo, vamos lá. Eu tinha já feito. Tá certo? Vamos lá. Consegui. Só tá demorando. Vamos lá, pessoal, consegui, tá? Que é para vocês entender, tá certo? Que legal. Vamos lá. Fora a leitura, como eu sempre faço, para não ficar isso disse-me disse, vou ler para resumir e acabar com a história, a questão da raça branca que invade o Egito, que são os judeus hoje, que estão na Palestina, que estão fazendo com o palestino, que não tem nada a ver, o Hamas nem está lá. Agora eles estão exterminando na nossa cara os palestinos para catar as terras que já vão catar. Tudo combinado com a Europa, tudo combinado com os Estados Unidos, porque até então a ONU não serve para nada e estão passando fome. Ontem mataram mais 50 e poucos. E assim vai se indo, tá certo? O próprio exército judeu, os grandes generais e o chefe deles, geral do exército, já falou, não quero mais saber disso. Pessoas, é ser humano, cara. Eles se tocaram que eles estavam usando. Quando esse cara, o Benjamin Netanyahu aí, quando ele vai ser preso, mas não interessa para a história do judeu, ele se deu bem. Alguns querem, os outros não, mas ele aumentou o espaço geográfico de Israel hoje, tá certo? Olha aqui a leitura para finalizar. Ficou extenso, mas é importante aqui. O Sacerf, tem vários nomes. É uma figura lendária do Antigo Egito que foi equiparado a Moisés. De acordo com a história do judeu do século I depois de Cristo, Joséfo, a história de Osasef foi reencontrada pelos historiadores egípcios Ptolomaico, Menatã, em sua Algéptica, primeira metade do século III a.C. A obra de Menatão está perdida, mas Joséfo relata intensivamente o que ele afirma serem da origem. Vamos lá. De acordo com Joséfo, a história retrata de Osarsef como um sacerdote egípcio renegado que lidera um exército de leprosos e outras pessoas impuras contra o faraó chamado Amenófis, desculpa só, que o celular virou aqui, Amenófis, e que era filho de Ramsés, o pai de outro Ramsés, e cujo nome original era Setos, ou Sete. O faraó expulso do país e o exército de leprosos... voltou para o inglês, não acredito que aconteceu isso. O faraó é expulso do país e o exército de leprosos, em aliança com os Ixos, cuja história também é contada por Maneto, devasta o Egito, cometendo muitos sacrilégios contra os deuses, antes que Amenófis retorne e o expulsem. Perto do final da história, o Sarsef muda seu nome para Moisés. Aqui tá umas outras coisas aqui que não precisa comentar. Muito
debatida é a questão de qual se houve a realidade histórica por estar por trás da história de Osasef. Um estudo influente do egípcio Jan Hassman sugere que não há nenhum incidente ou personagem histórico específico por trás dessa lenda, e que ela representa, uma vez disso, uma fusão de várias traumas históricos, notadamente as formas religiosas de Akhenaton. Amenófis 4. Então, pessoas, enrolei a língua um pouco aí, faz parte. Estamos aí, mas eu não desisto. Finalizei o estudo aí, como vocês viram, que na verdade tá aí a história. Você viu o nome de Moisés e você vê que não